Olá, olá! Eu sou o Tio Peru, seu professor de Química. Estamos aqui para mais uma aula sensacional. Hoje vamos falar de substâncias covalentes. Que é isso, Tio Peru? Substâncias covalentes, diferentemente das substâncias moleculares, elas são em número bastante reduzido. Vou te dar alguns exemplos de substâncias covalentes: diamante, grafite, sílica e assim por diante. São poucas. Diferentemente das substâncias moleculares, as substâncias covalentes, elas são adimensionais. Por exemplo, quantos carbonos tem um grafite? Não sei, depende do tamanho do grafite. Quantos carbonos tem um diamante? Não sei, depende do tamanho do diamante. As substâncias moleculares não, elas são bem definidas, elas têm número fixo de átomos. Por exemplo, o benzeno tem 6 carbonos. Tinha, tem e sempre terá 6 carbonos. A água sempre tem 2 hidrogênios, sempre. Então, as substâncias moleculares têm número fixo de átomos. As substâncias covalentes não. Além disso, as substâncias covalentes, elas apresentam altíssimos pontos de fusão. Essa é a grande dica para os vestibulares e também para o Enem. Para você detectar que é uma substância covalente, para você verificar que é uma substância covalente, olhe sempre o ponto de fusão. Essa é a grande dica. Os pontos de fusão das substâncias covalentes sempre ultrapassam 3.000 graus. Hoje nós vamos falar especificamente do grafite. Olha que legal! Grafite, a ponta de lapiseira, isso mesmo. É um mineral macio, flexível, com dureza baixa. Observe, a grafita é o melhor condutor térmico e elétrico entre os não metais e também é quimicamente inerte. Olha a pedra de grafite. Grafos significa escrita, ita é pedra, então é pedra que escreve. Olha que interessante. Se você for numa mineração e tiver pedra de grafite, se você tirar uma pedra da montanha, uma pedra bruta da montanha, você escreve no papel com essa pedra. Você escreve no papel com essa pedra. É incrível. Mas vamos lá. Então o grafite, ele é macio. A grafita ou grafite é uma substância covalente formada exclusivamente de carbonos, onde cada átomo está ligado a outros 3 átomos de carbono. Lembrando que o carbono tem 4 ligações. Se ele está ligado a 3, sobra um elétron livre. Esse elétron livre é responsável pela condução de corrente elétrica. Então o grafite é um ótimo condutor de corrente elétrica. Por favor, não são substâncias covalentes que conduzem corrente elétrica. É só o grafite. O diamante não conduz, a sílica não conduz, é só o grafite que conduz, porque ele tem um elétron livre. Olha que interessante. O grafite tem 2 tipos de ligações. A primeira ligação é uma ligação covalente, que é uma ligação muito forte, extremamente forte. Eu vou te mostrar agora mesmo. E essa ligação aqui é uma ligação fraca, ligação de Van der Waals. Se essa ligação é fraca, você pode perceber que as camadas de grafite escorregam umas sobre as outras. Então o grafite as camadas escorregam umas sobre as outras. Então o grafite é um ótimo lubrificante, principalmente peças metálicas. Por exemplo, de dobradiça de carro, de fechadura, de zíper. Ele é um ótimo lubrificante, porque suas camadas escorregam. É fácil fazer essas camadas escorregarem, porque essa ligação é muito fraca. Deixa eu te mostrar aqui. Eu estou pegando uma lapiseira 2.0. É a lapiseira que eu uso. Estou pegando o grafite dessa lapiseira. Eu acho que está dando para você ver. Esse é o grafite da lapiseira. Muito bem. Se você tentar quebrar o grafite nesse sentido, é fácil de quebrá-lo. Sabe por quê? Porque eu estou quebrando exatamente essas ligações fraquinhas. Então, se eu pegar o grafite nesta posição, eu consigo quebrá-lo rapidamente. Por quê? Porque eu estou quebrando essas ligações fraquinhas. As ligações que fazem as camadas escorregarem umas sobre as outras. Agora, se eu tentar quebrar o grafite nesta posição, meu dedo machuca. Por que eu não consigo? Porque eu estou tentando quebrar essas ligações covalentes, que são ligações muito mais fortes. Por que o grafite escreve? Por que o grafite escreve? Fácil de você entender. Porque uma camada escorrega sobre a outra e ela sai e gruda no papel. Sai e gruda no papel. Sai e gruda no papel. Aí você lê, sou o Jacu. Ah, sensacional! Muito bem, acompanhe o tio. Mais interessante, mais coisas interessantes. A grafita, como diamante e fulereno, são variações alotrópicas do carbono.
Que isso, tio Peru? Alótropos, não tema, com peru não há problema, eu vou te explicar. Alótropos são substâncias simples que se apresentam na natureza de formas diferentes ou de atomicidades diferentes. Atomicidade, O2, O3. Então o oxigênio e o ozônio também são alótropos. Eles são idênticos, mas eles apresentam atomicidades diferentes. O2 e O3. Muito bem. Então, aqui estão os outros alótropos do carbono. O diamante, aqui está o fulereno, aqui está o grafeno. Você vai ver uma coisa bastante interessante. Características de substâncias covalentes, todas, têm altíssimos pontos de fusão. Presta atenção nessa dica, essa dica que mata a questão no vestibular. E o grafite é um ótimo condutor de corrente elétrica. Aqui vocês estão vendo? Minha esposa mandou falar que essa unha não é dela, não. Aqui vocês estão vendo? O cara colocou uma fita de grafite, essas fitas escuras, uma pilha, e ele vai conduzir corrente elétrica. Você acha que vai ficar só nisso? Não! Você vai ver agora o tio fazer a grafita conduzir corrente elétrica. Observem, presta atenção, já estamos no nosso laboratório. Observem, os fios da lâmpada estão desconectados. Eu cortei o fio. A hora que eu encosto no outro, a lâmpada acende. Observe, tá combinado? Então, os fios estão cortados. A hora que eu faço a conexão, a lâmpada acende. Você tá vendo? Legal? Muito bem. Aqui você está vendo o grafite que eu tirei da minha lapiseira. Tá aqui o grafite, bem pertinho de você. Vou colocá-lo aqui. Eu disse para você que o carbono tem cada átomo de carbono está ligado a outros 3 átomos de carbono. Então sempre tem um elétron livre no carbono do grafite, sempre. Então ele vai conduzir corrente elétrica, observe. Vou colocar num canto, vou colocar no outro. Acendeu, percebeu? Olha como é que eles estão distantes. Vem, grafite, vem pra cá. Olha como é que eles estão distantes. Tá vendo? Aí ele faz a condução de corrente elétrica, porque cada átomo de carbono no grafite tem um elétron livre. Sensacional? Perfeito? Viram que ele conduz corrente elétrica? Pronto, aí só pra gente dar um fechamento na aula. Foi sensacional, né? O grafite, substância covalente, tem o ponto de fusão altíssimo, serve como lubrificante, serve para escrever e conduz corrente elétrica, como você viu. Fechando aqui, então agora o tio vem só despedir. Tchau, meu querido aluno, tchau, minha querida aluna. Ficou satisfeito? Eu fiquei muito feliz. Tomara que eu tenha superado as suas expectativas, ou pelo menos atingido suas expectativas. Até a próxima. Tchau!